Buenas! Como estão os nobres fidalgos? Eu sou o Henrique San e hoje a gente vai passear juntos, né, para o Congo, para a África subsaariana. A gente vai fugir de mosquitos do tamanho de um palmo. A gente vai na companhia de duas lendas da era de ouro de Hollywood, um sujeito que ganhou um Oscar por causa desse filme e uma senhora, uma moça que ganhou 4 Oscars. 4. Tu acha que tu tem Oscar? Ela tem 4. Ah, nessa aventura aí, que, olha, da era de ouro de Hollywood, poucos concorrentes, tá? E muita coisa que veio depois, sim, bebeu da fonte desse filmezinho. Estou falando sem mais delongas, The African Queen, também conhecido como Uma Aventura na África. Tá? É um filme de 1951. Tá? Vamos deixar isso claro, porque vão dizer, mas envelheceu mal, não sei o quê. Gente, esse filme é de 51. Tá? Começa por aí. Ele fez, digamos assim, para a época dele, não digo que ele é avançado, mas ele está na medida do que era uma aventura com ação. Tá? Os filmes eram mais lentos. Esse filme aqui, The African Queen, que é o nome do barco, tá? que o Humphrey Bogart pilota no filme. Foi dirigido pelo John Huston. Quem é esse senhor? Bom, hoje em dia a gente pode dizer que é o pai da Angélica Houston, Mortícia. Tá? Mas esse cara também, ele dirigiu Tesouro de Sierra Madre, também com Bogart, ele dirigiu Moby Dick. E no final da carreira dele, ele dirigiu até os filmes com Pelé. Olha só que interessante. Então tá, juntou essa galera aí. É uma história que, como tantas outras que a gente vai falar, é baseado num livro. Esse eu vou buscar minha cola aqui. C.S. Forester foi o cara que escreveu o livro. Tá? E pouco tempo depois já foi adaptado. Então tá, foi um épico, né? Durante a sua produção. Inclusive foi uma aventura na vida real também. Eles tiveram que enfrentar inúmeros perigos, é um local inóspito, eles realmente foram para a África. Tá? As locações são do lugar mesmo lá. Animais peçonhentos, doença, um monte de treta. Sobreviveram e fizeram um belo filme. A história do nosso filmezinho, Uma Aventura na África. Bom, a gente tem uma missionária e o irmão dela. Tá? O nome dela é Rose. E a gente está no começo da Primeira Guerra Mundial. Os vilões, no caso, né, o vilão da época, né, o vilão da vez, para os americanos eram os alemães. Eu sei que o irmão dela acaba sendo baleado e vem a óbito. Falece. Tá? E aí ela contrata o Humphrey Bogart, né, ou Bog para os íntimos, né, porque esse era o apelido dele para a galerinha. Né, dos amigos. Hiperlink. O Bog, tá, o Humphrey Bogart, aquele gigante de 1,73 de altura, tá, ele é um cara que ele aproveitou muito a vida. Talvez até demais. Ele era a epítome do astro do cinema noir. Falcão Maltês, por exemplo, né, aquela coisa do detetive particular com capote, o chapeuzinho, o cigarrinho no canto da boca, sempre tanto que ele morreu com 57 anos de câncer. Tá? E ele fez Casablanca. Só isso no currículo do cara. O que tu tem pro currículo aí, moça? Eu fiz Casablanca. É isso aí, tá contratado. E o Bog, o Humphrey Bogart, ele tinha uma galerinha do barulho que se reunia na casa dele, que começou a ser chamado de Rat Pack, que depois da morte dele, foi meio que adotada pelo Frank Sinatra e adjacentes, assim, o Sammy Davis Jr. e o Dean Martin. Tá? Então, Bogart era essa figura aí e tal. Cara super carismático, marcou muito, ele é considerado por alguns assim, um grande astro dessa época. E a gente tem do outro lado a Katharine Hepburn, tá? Que era a imagem da dignidade na tela. Tá? Realmente uma pessoa que passa uma credibilidade, como é que se chama, um peso na atuação, uma coisa séria mesmo. E ela foi uma mulher à frente da época dela. Ela usava calças, quando isso não era comum em Hollywood. Tá? Ela teve diversas coisas assim que ela fez, e alguns filmes assim que ela fez. Por exemplo,
pelos títulos, assim, títulos sugestivos. Assim Amam as Mulheres. Manhã de Glória. Tem outro chamado Núpcias do Escândalo. E tem um outro interessante que é Vítimas do Divórcio. Então, se a gente colocar esses 4 na ordem, só isso já dá um filme. Tá? E ela ganhou 4 Oscars ao longo da carreira dela. O Bogue ganhou o Oscar de melhor ator justamente por Uma Aventura na África. E, então tá, fecha o hiperlink. E aí ela contrata ele para pegar o barquinho e descer o Rio Congo. E nisso eles descobrem que os ingleses não estão conseguindo atacar as forças alemãs, né, lá naquela localidade, porque tem um barco alemão muito bem fortificado, assim, que era impenetrável, não conseguia passar do cara. Tipo assim, não passará. E aí ela convence ele a transformar a African Queen, o barquinho, num torpedeiro. E aí tem essa. E aí vai. No começo eles se estranham, né? Tal. Claro que depois vai rolar uma química, né? Claro que depois vão ficar juntos. E tem aquela coisa que é muito legal. Tu vai transformar o The African Queen, que é um barco a vapor, eu acho. Não, ele é de motor. Mas ele é de transporte de passageiro, assim, uma coisa muito simples, né? E aí aí tem as adequações, aí tem coisa que dá errado, aí tem coisa que ajusta, que conserta, tal. Eu sei que no final as coisas acontecem como a gente imagina que aconteceria, tá? Tem uma situação lá que ele é capturado pelos alemães, quase batem o brim dele, e no final fica tudo bem, como a gente imagina. Tá? Esse filme, como eu estava falando, quase toda a equipe passou mal. Teve problema sério de dor de barriga, né? Problema com a comida, com os mosquitos, com o calor. Teve 2 pessoas que não passaram mal, que não tiveram nenhum problema. Porque a água estava muito contaminada. Eles não conseguiam nem escovar os dentes com a água, para vocês terem uma ideia. De tão podre a água do lugar, lá, na situação da época lá. 2 pessoas não tiveram problema com a água, porque não tomavam água. Que era o Humphrey Bogart e o John Huston. O que será que eles tomavam? Tomavam outra coisa. On the rocks. Assim é que tinha gelo lá. Tá? Esses aí passaram incólumes. E esse filme ele fez sucesso. Ele é reconhecido como um clássico, tal, tanto que ele está, eu acho que é na biblioteca do Congresso americano, onde eles guardam, lá eu não tenho certeza, depois eu vejo direitinho, que eles guardam os filmes que têm relevância histórica, e esse filme está lá. Tá? Vamos lá, influências. Tá? Tem uma que é direta. Em 1955, abriu um parque temático, primeiro disse, nos Estados Unidos, na Califórnia. Uma das atrações desse parque chamava-se Jungle Cruise. Tá? Até hoje existe, é um clássico da Disneylândia, claro que eu estou falando de lá, e foi inspirado diretamente nesse filme. Tá? O filme saiu um pouquinho antes, e eles queriam fazer justamente uma aventura pelas florestas da África e Ásia. Tem uma brincadeira ali que os caras andavam de barquinho, né, os guests que chamam, os visitantes do parque, andavam de barquinho e iam vendo animais durante esse passeio. Tá? É um passeio que ele dá uma volta, assim, num açudezinho, né, lá da Disney e tal. E o Walt, ele queria colocar animais de verdade, queria colocar animais vivos. E alguém chegou para ele e disse, tem um probleminha, chefe. Os animais durante o dia, os animais africanos principalmente, esses que tu quer colocar, leão, hipopótamo, elefante, eles passam o dia dormindo. Primeiro. E segundo, eles vão se esconder, eles não vão ficar dando showzinho para turista. Tu sabe que é verdade e tal. Botaram os tais audioanimatrônicos, os primeiros robôs, né, que até hoje estão lá, são muito legais, tem umas piadinhas. Né? Então, foi a primeira coisa que influenciou, foi essa atração da Disney. Tá? Aí depois veio o filme baseado na atração, que é o Jungle Cruise.
que é com o The Rock e com a Emily Blunt. Inclusive o The Rock usa uma roupa muito parecida com a do Humphrey Bogart no filme. Um filme super recente, eu acho que é do ano passado, retrasado, né? E que a gente vai falar dele sozinho. Eu acho que ele merece uma atenção especial, tá? Então, gente, eu acho o seguinte, na dúvida, fiquem com o original, fiquem com The African Queen, tá? Porque esse filme aqui ele é muito legal, tá? Ele é um filme relativamente curto, ele passa rápido, diverte, cumpre a sua função, tá? Acho que a gente tem que conhecer assim essas obras originais, assim, de onde veio outras tantas coisas, tá? Bazar. O meu conto, 20 mil libras por um dodô, tá no formato Kindle na Amazon, dá para baixar o aplicativo, dá para falar comigo no direct, que a gente dá um jeito, quem quiser ler essa história aí, que é uma homenagem a essas aventuras antigas. E o meu conto, inclusive, se passa na África. Tá? Canal da Bá, os livros e filmes da Bá, histórias de terror, para quem as aprecia. E vou ficar com uma frase do Bogue, do Humphrey Bogart, que é muito conhecida, talvez uma das frases mais conhecidas do cinema, e que ele jamais falou. Toque outra vez, Sam. Até logo, boas buenas!